Aleluia. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa reunião. Então vamos lá, o tema desta noite é ungidas por Deus para esse tempo. Você é ungida por Deus para esse tempo, para esse momento que você está vivendo hoje. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Depois eu vou mandar para vocês no grupo os textos, por isso que eu não passei, né? Que tem muitos textos hoje. A Bíblia diz em Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus com vistas ao louvor da sua glória. Esse versículo está dizendo aqui que o Espírito Santo é um selo. Nós somos selados. Nós somos seladas com o Espírito Santo da promessa. Quando? A Bíblia diz exatamente quando isso aconteceu. A gente não nasceu selada com o Espírito Santo da promessa, a gente foi selada depois que a gente ouviu a palavra da verdade. Que palavra é essa? O Evangelho da salvação. Nós ouvimos, mas não só ouvimos. A Bíblia diz, você também creu. Então, você ouviu a palavra da verdade, eu ouvi a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O Evangelho. E eu criei nessa palavra, eu criei nessa verdade. Nesse momento, eu fui selada com o Espírito Santo da promessa. Eu abri a minha boca, eu confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Isso acontece, irmãs, espontaneamente. Eu nasci de novo sozinha no quarto da minha casa, em oração. Eu sei exatamente quando eu nasci de novo. Não foi na frente de uma igreja. Depois eu fui na frente de uma igreja. Depois eu fiz eu fiz minha confissão pública, mas eu sei a hora que eu nasci de novo. Eu estava em casa, eu resolvi dobrar o meu joelho, eu tinha ouvido uma leitura bíblica, eu devia ter por volta de 10 anos de idade, mais ou menos, 11 anos, eu ouvi uma leitura bíblica, e eu resolvi orar sobre aquela leitura. E eu me coloquei diante de Deus, eu disse, Deus, se isso é verdade, eu quero para a minha vida. E o texto falava sobre o Espírito Santo. Foi aquele texto que Jesus disse que vai enviar o Consolador. Meu pai estava lendo aquele texto em voz alta em casa. Eu não era nascida de novo ainda. Eu ouvi ele lendo o texto e depois eu fui para o meu quarto e eu falei com Deus sobre o texto. E eu disse, se isso é verdade, eu quero isso. Eu quero esse Consolador. Venha e me console. Eu lembro como hoje essa oração. E naquele dia eu nasci de novo. O Espírito me selou. A confissão é espontânea. Depois que você creu na palavra, a confissão vem espontaneamente, porque a Bíblia fala que a Bíblia diz que a gente fala do que o coração está cheio. E se a gente crê com o coração, a gente fala com a boca. Essa realidade espiritual é mudada instantaneamente, onde quer que a pessoa esteja. Muitos são salvos pela TV, outros por um cartão de evangelismo, outros são salvos lendo a Bíblia sozinhos em casa ou lendo um livro. Mas na hora que o evangelho, as boas novas, a verdade da palavra é pregada e a pessoa crê, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e sela. E a Bíblia chama esse selo de penhor da nossa herança. É como se fosse uma garantia da herança completa que nós vamos receber. É parte da herança e também é uma garantia do que virá. Então, o Espírito Santo em mim e você é um pedaço do céu na sua vida. É o próprio Deus habitando em você. E é uma garantia do que vai vir depois. Que você vai habitar eternamente com o Senhor. Que você vai morar no céu quando você morrer. Que você é um filho, uma filha de Deus. No caso, filhas de Deus aqui. Então, isso é uma garantia. Ele vem, como nós vimos, acho que na reunião passada, ele vem e testifica que nós somos filhos de Deus, ele testifica que nós mudamos de natureza, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, até a redenção, ou até o resgate. Tem versões que falam de resgate, até que chega o momento que você resgata a herança toda. Quando vai ser isso? Ou quando você morrer,
ou quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, mas vai chegar o dia em que você vai resgatar a sua herança completa. Agora, queridas, todas nós temos facilidade de ver o Espírito Santo como um selo. Não, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu vou para o céu um dia, Deus está comigo. Muita gente tem facilidade em entender que o Espírito Santo é um selo, mas poucos de nós temos entendimento de que o Espírito Santo também é uma capacitação. O Espírito Santo também é a unção de Deus sobre nós, que nos capacita. Então, o Espírito Santo não está conosco só para nos levar para o céu um dia. Não é só como uma garantia, mas a Bíblia também apresenta ele como uma capacitação. E a Bíblia chama isso de unção. Antes de ler o texto, eu quero lembrar com vocês de alguns personagens bíblicos que foram ungidos no Antigo Testamento. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Tudo o que acontece no Antigo Testamento como figura, no Novo Testamento é uma realidade. Então, hoje, a gente não precisa que o óleo derrame sobre a nossa cabeça para o Espírito Santo nos ungir. Isso acontecia no Antigo Testamento como uma figura do que ia vir sobre nós hoje. Na verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em um homem só depois, um homem e uma mulher, na humanidade, dentro, só depois que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Porque até esse momento o homem não podia receber Deus como habitação. Hoje nós recebemos Deus como habitação por causa da redenção que nós temos em Cristo Jesus, do perdão dos nossos pecados. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas apenas, e só algum tipo de pessoa, algumas pessoas. Quem recebia? Os profetas, os sacerdotes, os reis recebiam a unção do Espírito Santo. Então, você vai lembrar comigo de Davi. Davi, ele foi ungido por Deus para ser rei. Samuel derramou sobre ele um óleo, literalmente um óleo sobre a cabeça dele. Aquele óleo representava a unção do Espírito. O que aqui Deus estava dizendo a Davi? Davi, eu te capacitei para ser rei. Eu te dou capacidade. Eu te dou os instrumentos necessários para que você reine e tenha vitória nisso, nesse propósito que eu tenho para a sua vida. A Bíblia diz que Deus ungiu Arão, que foi o sacerdote, o primeiro sacerdote levantado por Deus no Antigo Testamento. Deus separou ele para aquilo. Então, a unção vinha no Antigo Testamento para distinguir algumas pessoas para um propósito específico. E depois que a unção vinha sobre aquela pessoa, por exemplo, Sansão era ungido. Sansão, ele fazia coisa que homem nenhum fazia. Ele conseguia derrotar um exército com a força sobrenatural que vinha de Deus. Depois que a pessoa era ungida, como Davi, derrotava um gigante como Golias, porque eles eram ungidos para fazer o que no natural não era possível fazer. Então, a unção de Deus vem sobre as nossas vidas para nos capacitar a fazer o que a gente não consegue fazer no natural. No braço humano, na sabedoria humana, a gente não dá conta. Então, a unção vem sobre nós, ou vinha sobre os santos do Antigo Testamento, para capacitar eles. Só que no Antigo Testamento é muito interessante, porque são histórias que explicam muito claramente o que é a unção. Se a gente lembrar de novo de Sansão, quando o cabelo de Sansão era o sinal da consagração e do compromisso que ele tinha com Deus. Então, ele não podia cortar o cabelo, senão ele perdia a unção. Quando o cabelo de Sansão é cortado e a unção vai embora da vida dele, ele não tem força para vencer o inimigo mais. Ele é aprisionado, ele é derrotado pelos seus adversários. Então, a gente consegue ver claramente como a unção funciona. A unção vem sobre nós para nos capacitar a fazer o que a gente não consegue fazer no nosso braço, na nossa força. Agora, a gente vai lá para o nosso texto, está aí na sua tela, 1 João 2,20 e 1 João 2,27. A Bíblia diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento.
No 2,27 diz, porque a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Diga, uau! A Bíblia diz que nós temos a unção, mas quando a Bíblia diz isso, a Bíblia faz algumas afirmações realmente espantosas. Se a gente lê com atenção, essas afirmações são espantosas. Primeiro, a unção não é um outro Espírito Santo, a unção é o mesmo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dentro de você como um selo, vem sobre você como uma capacitação. Ele vem sobre você como unção, mas é o mesmo Espírito Santo. E a Bíblia diz uma coisa extraordinária, tremenda, que quem tem a unção tem conhecimento, e quem tem a unção não precisa que ninguém lhe ensine nada, porque a unção ensina todas as coisas. Ô, irmão, o que a Bíblia está dizendo? Que eu não preciso de professor, eu não preciso de livro, eu não preciso de pregação? Não, queridas. A Bíblia está dizendo que a unção, o testemunho do Espírito na sua vida é superior a todas essas coisas. Cada pregação que você ouve tem que passar pelo Espírito. Ele tem que testificar com você. Cada palavra que você recebe, exceto a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Cada livro que você lê a respeito da Bíblia tem que ter o testemunho da unção. Porque ele, ou a unção, ela, no caso, é quem te ensina todas as coisas. O Espírito vai confirmar com você cada ideia, cada questão, cada palavra que chegar no seu ouvido, sendo espiritual ou não. A unção vai ensinar para você como ser uma esposa. A unção vai ensinar para você como ser mãe. A unção vai ensinar para você como ser profissional. A unção aqui é o Espírito. Só que é o jeito que Deus se refere ao Espírito quando ele está falando que o Espírito, ele vem sobre nós como uma capacitação. Você lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Você lembra de José? Eles foram ungidos em assuntos naturais dessa terra, em assuntos de sabedoria natural, de ciência natural. Eles foram capacitados por Deus para irem, para se sobressaírem nas questões naturais da terra. Eles foram ungidos para aquilo. Sem a unção, não seria possível fazer o que José fez, mas José foi um administrador. Não seria possível fazer o que Daniel fez, que era um conselheiro real. Então, a unção de Deus não está sobre a nossa vida só para assuntos espirituais. A unção de Deus está para nos capacitar, para nos ensinar. Olha o que a Bíblia diz aí, 1 João 2,7, está na sua telinha. Vos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Não tem ninguém nessa terra, irmãs, mais ungida do que você para ser mãe do seu filho, para ser mãe da sua filha. Não tem ninguém nessa terra mais capacitada que você para ser esposa do seu marido. Você carrega a unção de Deus para te ajudar nessas coisas. E Deus nos unge para isso, porque isso não é fácil. Quem lembra de Esther? Eu tenho certeza que você pensou, quando viu, né, o tema ungido para esse tempo, você pensou em Esther. Porque a Bíblia diz que Esther foi levantada para aquele tempo, ela foi ungida para aquele tempo. Esther precisou de sabedoria para ser esposa, para se posicionar. A hora que ela falava, a hora que ela entrava, a hora que ela se arriscava, ela precisou de sabedoria. Então, amadas, a unção está sobre nós para nos capacitar a fazer o que no nosso braço nós não conseguimos fazer. A unção traz ideias, a unção traz capacidade que você não teria naturalmente para resolver questões, mesmo que sejam questões da terra. Tem um texto muito interessante no Antigo Testamento, que a Bíblia diz assim, Deus diz assim, eu ungi, acho que é Bezaleel o nome dele, é um nome diferente. Ele foi a primeira pessoa que a Bíblia diz que foi ungida. E a Bíblia diz que Deus ungiu ele para fazer trabalhos manuais e para construir a arca da aliança.
E a Bíblia diz claramente que ele foi ungido para aquilo. Então, era um homem que ele conseguia fazer arte com as mãos, arte em ouro, arte em pedras. Ele foi ungido para aquilo. Então, eu quero que você entenda. O Espírito Santo, ele é um selo sobre o seu coração, que te garante a vida eterna, mas ele também é aquele que te ensina todas as coisas, inclusive as coisas dessa terra, que você precisa saber. Ele te ensina a palavra. Se você lê a palavra pedindo ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ensine a tua palavra, você vai ver ele abrindo a palavra para você. Espírito Santo, abre os meus olhos para entender a tua palavra, porque ele ensina todas as coisas. O que você quiser, inclusive é cozinhar. O Espírito Santo me ensinou a cozinhar, viu? Eu não sabia cozinhar. E eu era jovem, estava noiva do meu esposo, e sabe, eu tinha uma amiga bem, sabe aquela amiga que gosta de brincar diminuindo você, que não é uma brincadeira boa, né? Uma amiga da onça. Eu tinha uma amiga da onça, quando era jovem, na igreja. E ela ouviu numa conversa que eu não sabia cozinhar. E o pior é que as irmãs mais velhas da igreja estavam, né, reunidas lá na conversa. Foi num retiro, na cozinha do retiro. Eu estava noiva de Genival e não sabia cozinhar. Que situação. E aí, quando ela ouviu que eu não sabia cozinhar, ela começou a brincar e tirar onda e dizer que eu ia ser péssima, tal, brincando, mas tem brincadeira que machuca. E aquela brincadeira machucou. Eu fiquei calada e fui orar. Eu falei, Espírito Santo, me ensina a cozinhar. Irmãs, eu cozinho muito bem, graças a Deus. Meu esposo gosta da minha comida, minha filha gosta da minha comida, eu gosto de cozinhar. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. E tem mais uma coisa que a unção faz, e está no capítulo 10, do versículo 27. Isaías 10, 27. Está aí na sua telinha. Acontecerá naquele dia que a sua carga ou jugo será tirado do seu ombro, o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Irmãs, tem coisa que não tem palavra de conselho, sabe? Palavra de sabedoria que resolva. Tem coisa que você precisa entrar na presença de Deus, se derramar em oração e deixar a unção pegar você, sabe? O Espírito abraçar você. Quantas aqui já experimentaram isso, às vezes no culto, no momento de louvor, ou sozinha na sua casa orando, você sentiu a presença de Deus vindo sobre você, e de repente aquele peso sai, aquela angústia vai embora. O que está acontecendo? Está acontecendo o que a Bíblia diz aqui nesse versículo. Naquele dia, a carga é tirada do seu ombro, e o jugo, o peso do seu pescoço, ele é despedaçado por causa da unção. Então, amados, lembra que a gente ministrou, acho que há uma ou duas reuniões atrás aqui, que o Espírito Santo, que Deus se move na nossa vida pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. A gente tem que ter as duas coisas na nossa vida. A gente precisa de tempo de leitura da palavra, mas a gente precisa de tempo de oração, de quebrantamento, de rendição, de entrega. Quantos crentes não sabem mais se render ao Senhor, se derramar diante do Senhor? Nesses momentos de quebrantamento, o Espírito vem sobre nós e o jugo é quebrado por causa da unção. Você sai daquele lugar de oração, não mais debaixo de angústia, mas debaixo de paz. A unção, ela funciona assim na nossa vida. É quando você dá liberdade para o Espírito Santo se mover. Então, ele vem sobre você e ele quebra o jugo. Como é que eu faço isso, irmã? Eu preciso me colocar nesse lugar. Eu preciso me colocar nessa posição de rendição, para que a unção venha sobre mim. É o mesmo Espírito que está em você. Mas se você sabe, o Espírito Santo é como um rio, e você pode estar no rio com a medida no seu tornozelo, ou pode mergulhar no rio. Então, depende de nós, o quanto a gente se rende ao Espírito. Então, muitas vezes, o que está faltando na nossa vida é um tempo que você se tranque num lugar sem menino, sem marido, e você chore diante de Deus,
E clame ao Espírito Santo, Espírito, venha sobre mim e quebra todo o jugo, quebra todo o peso, despedaça o jugo, Senhor. Porque é isso que o Espírito faz. A unção que está sobre a sua vida, ela está aí para que você não carregue esse jugo pesado. Deus não te chamou, minha irmã, para carregar jugo pesado. Deus disse que o fardo dele é suave, é leve. Ainda que exista um fardo nessa vida para nós carregarmos, ele é suave, ele é leve. O fardo pesado, o fardo de angústia, o fardo de abatimento, de desânimo, o Espírito Santo quer quebrar. Porque quando ele entra, ele pega junto com você. E aí fica mais leve. Como foi, né, o tratamento de Gabriel. Fica mais leve quando a unção do Espírito está conosco, feriu, sangrou, rasgou, mas eu não estou só. O Espírito Santo está comigo nisso. Ele quebra o jugo, ele alivia para nós o processo. A vida não é simples, a vida não é fácil, a vida é cheia de desafios, mas quando a gente passa com o Espírito Santo é diferente, porque ele pega junto conosco. E agora eu queria compartilhar com vocês o último texto dessa noite, mas é um texto maiorzinho. E está em Juízes, capítulo 6, verso 11 a 16. Esse texto é para você. Como é que eu sei disso? Porque eu estava orando por vocês quando Deus me deu esse texto. Então é para você que está aqui. Deus vai falar muito com você, eu creio. E eu coloquei aí o tema, né? O Senhor é contigo, mulher valente, ou mulher virtuosa. Porque o texto fala de um homem chamado Gideão. Mas essa palavra, que foi uma palavra para Gideão, hoje é uma palavra para a sua vida, para a minha vida. Juízes, capítulo 6, verso 11 a 16, diz assim. Então, eu vou ler todo, depois a gente vai compartilhar, tá bom? Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas de nossos pais, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos tirou o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluias. Esse foi o texto que o Senhor me trouxe essa tarde para compartilhar com você. E tudo que a gente falou antes foi a introdução. Veja, queridas, primeiro ponto que o Senhor falou comigo hoje à tarde, para eu falar para você: Deus não é pego de surpresa. Deus não está assustado ou ansioso com a sua situação. Qual era a situação de Gideão? Eles estavam debaixo de um jugo de opressão. Os midianitas estavam oprimindo e escravizando os israelitas naquela fase. Eles roubavam o trigo, eles roubavam o vinho, eles atacavam e tiravam a colheita deles. Eles estavam em pobreza, eles estavam em opressão. Eles tinham um inimigo mais poderoso do que eles, à vista deles. Eles viam-se numa situação tão ruim que a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido dos midianitas. Ele pegou, era época de trigo, não era época de uva, mas o lagar era o lugar onde se prensavam as uvas. Mas aí ele queria se esconder, então ele pegou o trigo e levou para o lagar, porque ele estava com medo. Era um tempo de medo. Era um tempo de temor de passar por dificuldades, por fome. Eles temiam ter falta. Eles temiam não vencer o adversário. E eu sei porque sei que tem gente aqui hoje que está enfrentando temores. Temor de não dar conta do recado,
temor desse adversário que você está vendo hoje. Talvez você passou por ele ontem. Talvez você teve, sabe, um encontro com o seu midianita semana passada. E ele tem afrontado você e você está com medo de não dar conta, de não passar essa fase, de não vencer. Até quando isso vai se arrastar? Até quando você vai sofrer essas coisas? E Gideão estava assim. Mas eu acho interessante é que quando o anjo do Senhor vem com a mensagem do Senhor, representando o Senhor, ele se senta. Ele se senta debaixo do carvalho, na sombra, porque ele não estava preocupado, ele não estava ansioso e não estava assustado com o que estava acontecendo. Porque antes, irmãs, antes de vir a prova, Deus já proveu o livramento. A Bíblia diz que antes que você abra a boca orando, Deus ouve a oração. Porque Deus não é pego de surpresa. Ele tem a provisão preparada para a gente. A gente não está vendo. A gente não sabe como vai ser. E por isso, às vezes, o medo tenta tomar conta do nosso coração. Mas o Senhor diz hoje a você, não tenha medo. Pare de ouvir a voz do medo. Pare de falar palavras de medo. Pare de ter medo, não tenha medo, mas confie no Senhor, porque o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Ele reina, ele é o Senhor da sua vida. Assim como esse anjo estava aqui sentado debaixo do carvalho. E Gideão lá, imagine, irmão, Gideão fazendo aquele som. O Senhor me trouxe assim ao meu coração. Olha, minhas filhas estão fazendo tanto esforço, sabe, angustiadas no seu coração, se esforçando. Você pode estar até paradinha aí, né, por fora, mas por dentro Deus sabe. A sua alma se debatendo, sabe? Tem gente que é como eu disse à minha filha, abrindo parênteses, eu disse à minha filha, acho que tem umas 2 semanas, minha filha, você é como um patinho na lagoa. Você olha o pato na lagoa, Ana, é assim. Ele está naquela tranquilidade, ninguém diz nada, a lagoa parada, o pato lá, né? Parece estar flutuando, mas ele não está, irmãos. Debaixo d'água, as perninhas estão assim, olha, agitadas. Muitas vezes a gente é assim. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe, mas por dentro o nosso coração está agitado, está angustiado, está ansioso, está trabalhando ali, a mente está trabalhando como se a preocupação fosse resolver alguma coisa na nossa vida. E preocupação não traz solução de nada. Então, Deus, irmãos, chama você e a mim hoje para descansar, para confiar nele, para rejeitar o medo, para tirar o medo da nossa vida e confiar no Senhor, porque ele continua sentado. Então, esse anjo foi lá, sentou e ficou vendo o Gideão na labuta, né, lá na angústia dele. E aí, depois ele traz uma palavra para Gideão. E ele diz a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E o Senhor manda dizer para você hoje, o Senhor é contigo, mulher valorosa, mulher valente, mulher corajosa. O Senhor é contigo. Você é quem Deus diz que você é. Você não é o seu medo, você não é a sua aflição, você não é a sua luta que você está passando hoje. Você não é a luta que você está passando hoje. Você também não é o seu passado. Você não é a pior decisão do seu passado. Você não é a escolha que você fez do seu passado. Você é quem Deus diz que você é. E Deus diz hoje a você, você é corajosa, mulher. Você é forte, mulher. Você é valiosa, mulher. Você é ungida, mulher. Você é separada, mulher. Você pertence a mim. Você não está sozinha, você não está desamparada, você não está desassistida, você não está abandonada. Você pertence a mim, você é valente. E olha o que Gideão responde, irmãs. Quantas vezes nós respondemos assim? Ele diz, não, ai. Né? Às vezes Deus está falando para a gente, você pode todas as coisas em mim que te fortaleça. Aí Jesus responde, ai, Senhor, eu não. Ai, Senhor, não consigo. Ai. Quantas vezes a nossa oração é só ai. Ai, Senhor. Ai, eu não posso. Ai, eu não consigo. E a gente não concorda com Deus. Você sabe que enquanto a gente não concordar com Deus, Deus não pode fazer nada na nossa vida?
Você sabe que você só foi salva quando você concordou com Deus? Quando você concordou com a palavra da salvação? E você disse, sim, eu preciso de Jesus, eu sou uma pecadora, eu preciso que Jesus me salve, me purifique, eu preciso ser salva. Você foi salva. A gente precisa concordar com Deus. Para Deus agir na nossa vida, a gente precisa concordar com Deus. Dizer sim, Senhor. Amém, Senhor. Que seja feito assim na minha vida. Eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Você tem que concordar com Deus e parar de concordar com o medo. Pare de concordar com o medo. Quanto mais tempo a gente concorda com o medo, quanto mais tempo a gente concorda com a dúvida, mais atrasado fica da gente receber a vitória. Mais a gente procrastina a vitória. Porque enquanto a gente concorda com o medo, enquanto a gente concorda com a dúvida, a gente não entra na batalha. A gente fica procrastinando, a gente fica na lamentação. Ai, Senhor, eu não posso. Olha aqui o que ele diz, eu não consigo. Ô, Senhor, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor cuida de mim, por que eu estou passando por isso? Ou coisas, às vezes, que vêm das gerações passadas. Às vezes não é na sua geração, irmã. Sabia disso? Tem luta que você enfrenta que não começou na sua geração. Começou na geração passada, mas vai acabar na sua geração, porque você é ungida para derrubar esse gigante. Você é ungida para esse tempo. Tem lutas que a gente enfrenta, tem dificuldades de relacionamento que você tem com seu marido, que começou na geração passada, começou com os pais dele, começou com a mãe, com o pai dele, e hoje vem sobre ele. E você enfrenta essa luta. Tem coisas que a gente vive que começou na geração passada. Foi a minha mãe ou o meu pai que me ensinou. Eu tive pais maravilhosos, mas não foram perfeitos. E a gente vai absorvendo coisas e a gente traz para a nossa geração, para o tempo de hoje, questões que já vêm da geração passada. Mas nós somos ungidas para derrubar e derrotar esses gigantes. Agora, hoje, na nossa geração. Ele disse, mas nossos pais contaram como Deus tinha sido bom, mas hoje nós somos escravos. Hoje Deus nos desamparou. Hoje Deus nos entregou nas mãos de midianitas. Mentira. Não. Deus não te desamparou. Deus não te entregou na mão do inimigo, tanto que o anjo está falando com você. Mas que cegueira! Mas o anjo está falando com um homem ali, ele não está vendo que Deus é por ele. Queridos, eu oro em nome de Jesus nessa noite, que Deus abra os nossos olhos espirituais para a gente entender que dificuldade, desafio, adversidade, inimigo, luta, peleja, não significa que Deus te abandonou. Deus continua com você, Deus continua comigo. Essas coisas acontecem porque nós estamos no mundo. Nós temos um adversário, nós temos inimigo. Mas não é porque eu estou passando por uma prova que Deus me abandonou. A mentira que o diabo quer que você acredite é essa. Porque se Deus te abandonou, como você vai pelejar? Se Deus te abandonou, como você vai se levantar? Por isso que Gideão estava escondido, temendo o adversário, quando ele era ungido para derrotar aquele adversário. E enquanto nós não entendemos que Deus é por nós, Deus não está contra nós. Enquanto nós não entendemos que Deus ouve as nossas orações, que Deus nos deu o nome de Jesus, que Deus nos ungiu para vencer, se a gente não entender isso, a gente não se levanta. E se a gente não levantar, o inimigo prevalece. Porque ele prevalece porque nós estamos prostradas, nós estamos desanimadas. Mas na hora que a gente se levanta, ele perde. Porque nós somos ungidas para vencer. Você pode dizer aí na sua casa, eu sou ungida para vencer. Diga aí, eu sou ungida para vencer. Deus me ungiu, o Espírito Santo me ungiu. Então comece a se ver como Deus te vê. Aleluias, aleluias, aleluias. O que é que Gideão responde? Aliás, o Senhor responde para Gideão depois que ele se lamenta. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai, nesta tua
força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, você já tem tudo que você precisa. Vai nessa tua força. Irmã, que força? Às vezes a gente olha para a gente e diz, mas Senhor, que força? Eu não tenho força, você tem força. Na tua força, nessa força, você vai e você vai vencer. Amados, esse texto é tão lindo e tão profundo. Porque quantas vezes eu já me peguei dizendo, Senhor, eu não tenho força. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele faz forte ao cansado. E a Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Então Deus diz a Gideão, você não precisa de mais não, já tem tudo que você precisa. Porque eu estou te enviando, porque eu te ungi para isso. Quando Deus diz a Gideão, Gideão, eu estou te enviando. Gideão estava sendo ungido para aquele propósito. Para livrar Israel daquele inimigo. Eu vou repetir, você é ungida para um tempo como esse. Você é ungida para ser a mãe do seu filho. Eu sou ungida para ser mãe de Ana Letícia. Você é ungida para ser a mãe do seu filho, da sua filha. Você é ungida para ser a esposa desse marido que você tem aí hoje. Você é ungida para esse trabalho que você está fazendo. Você é ungida para esse tempo de hoje. O tempo que se chama hoje. Ah, mas eu sou mãe solteira, eu não tenho ninguém para me ajudar a prover a casa. Você é ungida para prover a sua casa sozinha. Você é ungida para esse tempo que se chama hoje. Você é ungida para essa situação que você está. Porque o Senhor é contigo. Porque o Espírito Santo te ungiu. Ele ungiu a todos os nascidos de novo. Ele capacitou para que a gente vença nesse mundo. Para que a gente tenha vitória sobre o adversário. Então, você pode fazer tudo o que Deus disse que você pode fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso fazer tudo o que Deus disse que eu posso fazer. Gideão duvidou da sua habilidade, mas Deus não. Gideão duvidou que ele podia, mas Deus não duvidou de Gideão. A palavra de Deus, irmãos, isso é poderoso. A promessa de Deus é a arma que Deus te deu para você vencer. Irmã, qual é a habilidade? O que é que Deus deu a Gideão? O que é que Deus deu? Deus deu uma espada? Deus deu um cavalo alado? O que é que Deus deu a Gideão? A palavra. A palavra de Deus é a arma que Deus deu para Gideão vencer. Não, Gideão, vai na tua força e livra Israel. Essa palavra, vá e livra, eu te envio, era a vitória de Gideão. Era a arma de Gideão, era a habilitação de Gideão, era tudo que ele precisava, irmãs. Porque quando Deus envia a palavra dele, a palavra de Deus são um só. Deus vai junto. Não tinha como Gideão perder mais, porque Deus era com ele naquela batalha, ele tinha uma palavra de vitória. Irmãs, isso é verdade para nós hoje, mesmo que pareça, ai, mas é demorado, é diferente, Vanessa, porque não é visível essas coisas hoje em dia. Eu concordo com você, é diferente, mas é a mesma verdade. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma promessa, é com essa palavra que você vai vencer o inimigo. Essa palavra é o instrumento de vitória que Deus te deu. É a arma que Deus te deu para você vencer o inimigo. Foi com a palavra que Jesus venceu o diabo, é com a palavra que a gente vai vencer. Deus não precisou dar uma bomba. Ah, vou te dar aqui uma bomba atômica, Gideão. Ah, Gideão, eu vou te dar um superpoder. Você vai soprar e o inimigo... Não, irmãos. Não. Ele não criou músculo, nem como Sansão. Ele não criou uma força sobrenatural. Não. Ele tinha uma palavra de Deus. E com essa palavra, Deus disse, levanta e vai. Se Deus te chamou, Deus também te capacitou. Se Deus te chamou, Deus também te equipou. Que equipamento é esse? Você é ungida pelo Espírito e você tem a palavra de Deus. Agora, mantenha a palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus, irmãs, é uma arma que tem que estar na nossa boca. Se você olhar em Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor vem e da boca dele sai a espada.
A espada sai da boca. A Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus. E a espada sai da nossa boca. Se a palavra de Deus não estiver na nossa boca, a gente não está usando bem o equipamento. A gente não vai vencer o adversário. A palavra, a promessa, você vai declarar: eu não tive filhos para perdição. Eu tive filhos para cumprir o propósito de Deus. Meus filhos herdarão a terra. Meus filhos povoarão as nações. Meus filhos levantarão os lugares derribados, os lugares assolados de geração em geração. É uma promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa de Deus. Eu não terei falta de nada. É uma promessa de Deus. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu fui jovem, hoje eu fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo passar necessidade. Amados, a gente tem que aprender a colocar a palavra na nossa boca e declarar a palavra. Ela é o equipamento mais poderoso que Deus te deu. A palavra de Deus é o equipamento mais poderoso que Deus te deu. Por isso que o diabo, quando quer roubar você, deixa eu te dizer uma coisa, ele não está interessado em roubar seu carro, não, ou sua casa, não. Ele é ladrão. Se ele tiver oportunidade, ele rouba. Não rouba porque os anjos estão ao redor. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo está de olho para roubar? Ele quer roubar a palavra semeada. Lembre daquela passagem que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho e vem o... Não sei se foi a da beira do caminho. Eu acho que foi... não sei agora, irmãs, mas em uma das terras a semente cai e a Bíblia diz que as aves do céu vêm e roubam. E Jesus diz que a interpretação daquela palavra é que o inimigo vem, o adversário vem e rouba a palavra. E ele diz, quando a palavra é semeada e a pessoa não entende a palavra, o adversário vem e rouba a palavra. A palavra de Deus é o equipamento mais poderoso que Deus te deu para você ter vitória contra o inimigo. Por isso, o inimigo não quer que você aprenda a palavra, o inimigo não quer que você estude a palavra, o inimigo não quer que você ouça a palavra, porque ele não quer que você entenda a palavra, porque se você não entender a palavra, você vai ser roubado. Nós estamos quase terminando. Você tem o que você precisa para caminhar em vitória, minha irmã. Comece de onde você está e use o que você tem em suas mãos. O que é que Gideão disse ao Senhor? Ai, Senhor, com que livrarei Israel? Com que? Com que? Talvez você está hoje aqui perguntando ao Senhor, com que, Senhor? Como que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como que eu vou resolver esse problema? Com o quê? Porque ele quer que ele diz, a minha família é pobre. E ainda é a menor de Israel. A minha família é pobre de Manassés, é a mais pobre de Manassés. E dentre as mais pobres ainda é menor. Ele está dizendo o quê? Eu não tenho recursos. Está repreendido em nome de Jesus essa mentira de Satanás. Quantas vezes o diabo diz, você não tem recurso, você não tem de onde tirar, você não tem capacidade, isso é mentira. Sabe por quê? Porque o nosso recurso não está na terra, o nosso recurso está no céu. A Bíblia diz que todas as nossas fontes estão em Deus. As nossas fontes, o nosso recurso vem de Deus. Ele diz a Deus, Deus, eu não tenho recurso. Amados, ele não é o único, não. Moisés disse a Deus, eu não sei falar. Gideão disse a Deus, eu não tenho recurso. Quantas vezes nós dizemos, eu não posso, eu não consigo, mas a palavra do Senhor é sempre a mesma, não temas, eu estou contigo. Eu te enviei, é sempre a mesma palavra, porque ele é suficiente. Ele está dizendo assim, olha, minha filha, eu sou suficiente para você. Que outro recurso mais você precisa? Se você tem o Deus, que é o Jeová Jireh na sua vida, é o Jeová Rafá, ele é o seu provedor, ele é a sua justiça, ele é o seu bom pastor, ele é o seu pai, ele é o todo-poderoso. Ele é o recurso, irmãs. Deus é o nosso ajudador. Ele é quem nos ajuda. Ele mesmo é o nosso recurso.
Por isso ele diz, ei, eu vou com você. Eu estou com você. Eu sou o recurso. Eu sou todo o recurso que você precisa, aleluias. Ele é todo o recurso que nós precisamos, irmãs. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é aquele que multiplica o pão. Ele é aquele que tira dinheiro de barriga de peixe. Amados, ele é aquele que faz descer pão do céu. Ele é aquele que tira água da rocha. Ele é aquele que abre o mar vermelho. Ele é aquele, amados, que faz de um deserto um manancial. Ele faz florescer no deserto. Ele ressuscita mortos. Ele cura os enfermos. A Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo bem a todos e libertando os oprimidos do diabo. Ele é Jesus. Ele está conosco. Ele é o recurso que nós precisamos. Por isso ele diz, você não precisa de nada na sua mão. Com o quê? Não é com o quê. É com quem? Não é com o quê, minha irmã? A gente faz a pergunta errada. Deus, com o quê? Com o quê? Com o quê que eu vou pagar essa conta? Com o quê que eu vou resolver esse problema? Com o quê que eu vou fazer essa compra? Com o quê que eu vou... Com o quê que eu vou... É com quem? Evangelho é com quem? Não é a regra? Não. Não é a lei, é com quem? Com quem você está? Com quem você vai? As palavras de quem você vai falar? Quem está com você? Com quem? E o Senhor diz, eu estou contigo. E porque eu estou contigo, você vai ferir os medianitas como se fossem um só homem. E eu estou quase terminando, eu quero trazer essa chave aqui para você. Chave de vitória, irmãs. A gente tem uma peleja. Veja, Deus não derrotou os medianitas sem Gideão. Você tem uma peleja, você vai ter que pelejar. Você vai se esforçar. Você tem parte nessa vitória. Você tem o que fazer. Mas Deus vai te dar uma graça que o problema que parecia gigante se torna um problema de um tamanho que você consegue pelejar. Você entende isso? A unção de Deus vem para te capacitar, de modo que um exército se transformou em um só homem. Se transformou de verdade? Claro que não. Mas Deus está explicando para ele, olha, eu vou estar com você. E a minha força na sua vida vai te capacitar para você vencer isso que é muito maior do que você, usando a força que você tem. A força de Gideão era a força de um homem. Então, eu só consigo derrotar um homem, Senhor. Eu não tenho força para vencer esse exército. Não, mas eu estou com você. Você é ungido para isso. E a minha força em você, a minha graça em você, o meu favor em você vai te ajudar, de modo que você vai usar o que você tem e eu vou te dar vitória. Como se você estivesse lutando contra um só homem. Ele derrotou o exército como se fosse um só homem. Era um só homem? Não era. Mas Deus ungiu ele para aquilo. Deus o favoreceu. Amadas, o Espírito me disse essa tarde que era para eu dizer a você, você é favorecida. Você lembra de Maria? Ela disse, eu sou muito favorecida. Oh, Senhor, obrigado porque o Senhor me favoreceu. Eu carrego o Salvador. Amadas, Maria carregou o Salvador. Jesus é o seu Salvador. Ele habita em você pelo Espírito Santo. Ele intercede por você hoje nos céus. Você não está sozinha. Você é muito favorecida. O que aconteceu aqui com Gideão foi favor de Deus, graça de Deus, unção de Deus, dando a ele algo sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida hoje, problemas que são gigantes sendo diminuídos por causa do favor de Deus sobre a sua vida. Exércitos inteiros sendo transformados em um só homem. Situações que estavam agigantadas sobre a sua vida, enormes. E você diz, Senhor, eu não tenho condição de resolver esse problema. É muito, muito, muito maior do que eu. Eu declaro em nome de Jesus a graça e o favor de Deus chegando sobre a sua vida. Para encurtar, para diminuir essa questão ou agigantar você. Mas a graça e o favor de Deus chegando sobre essa questão, para trazer solução, para trazer vitória,
sobre esse adversário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confie em Deus, amada. Estou terminando o último versículo. Confie em Deus em todo o processo. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você for ler o texto de Gideão, tem muito mais coisa que eu não compartilhei. Ali foi o começo, ele se levanta e vai. Mas tem tanta coisa que acontece, e Deus tem que dar sabedoria a ele para tomar decisões. Deus manda ele se desfazer de algumas pessoas que tinham ido ajudá-lo. Tem tanta coisa que acontece na história ainda, mas o importante é que Deus estava com ele no processo. Deus também está com você no processo que você está passando. Deus está com você na sua vida. E nós temos que confiar no Senhor e entender que todas as coisas, Deus vai fazer com que todas as coisas juntamente contribuam para o nosso bem, porque nós o amamos. Mas contribuir para quê, Vanessa? Para eu realizar meu sonho? Não, amadas. Contribuir para o propósito que Deus tem na sua vida. Se o sonho estiver alinhado com o sonho de Deus, vai ser para o seu sonho. Mas às vezes a gente não está muito alinhado, a gente não está muito entendendo as coisas de Deus, mas Deus não deixa de cuidar de nós porque nós não entendemos. Mas confie que Deus fará com que todas essas coisas contribuam para quê? Para o propósito que Deus tem na sua vida, para os planos que Deus tem para você, que são planos de paz, planos para te dar um futuro, aquilo que você deseja no fundo do seu coração, que às vezes você não sabe pedir, porque nós não sabemos orar como convém, mas Deus está usando todas as coisas ao seu redor para contribuir para este propósito. Então, para terminar, eu quero te lembrar de que você foi ungida. O Espírito Santo ungiu você para essa temporada, para essa estação, para este tempo, para viver a vida que você tem hoje. Muitas vezes a gente fica olhando para o vizinho, dizendo: Senhor, eu queria viver a vida de fulano, eu queria viver a vida de ciclano. Você não conhece as lutas que essa pessoa passa. Você não imagina. Você foi ungida para viver a sua vida e ter vitória na sua vida. Deus tem um caminho para você, Deus tem um projeto para você. Deus é um Deus pessoal seu. Deus tem sonhos para você, para a sua família. E você foi ungida para essa estação, para esse tempo. Você foi equipada. Qual é o seu maior equipamento? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, é o equipamento que Deus te deu para derrotar o adversário, para ferir o adversário. E a espada é um equipamento de defesa e de ataque. Mas é o único equipamento de ataque que você vê na armadura de Efésios, que um dia nós vamos estudar essa armadura. Tem o capacete, tem a couraça, tem o cinto, tem o escudo. Mas qual é a arma de ataque? A espada. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o equipamento que Deus te deu para derrotar Satanás. Então, quando o adversário vier contra você, você tem que correr contra ele, como Davi correu contra o gigante. Ele correu contra o gigante declarando: incircunciso. Eu tenho aliança com Deus. Era a palavra que ele estava declarando ali, amados. Ele estava falando da aliança, das promessas que ele tinha na palavra para ele. Você hoje será derrotado, porque eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É assim que você vai vencer suas batalhas. Usando o equipamento que Deus te deu. O equipamento mais poderoso que Deus te deu é a palavra dele. E você está pronta. Você está pronta, minha irmã. Está na hora de começar. Basta. Hoje, Deus dá um basta em muitas coisas na sua vida. Está na hora de se levantar. Deixar o medo para trás. Não dar lugar mais ao medo. Não dar voz ao medo mais. Mas dar voz à sua fé. A fé está aí. Você recebeu uma medida de fé. Você carrega fé dentro de você. Então, você tem que escolher. Eu não vou dar mais voz ao medo. Mas eu vou dar voz à minha fé. Eu vou me levantar confiando nas promessas de Deus e na capacitação que o Espírito Santo tem sobre a minha vida. E se eu não sei o que fazer, eu vou orar. Espírito Santo, você que me ensina todas as coisas. Me diz, Espírito Santo, o que eu faço. E se tem alguma coisa me perturbando, eu estou em dúvida, eu vou falar: Espírito Santo, você que me guia toda a verdade. Qual é a verdade? Quem está falando a verdade, Senhor? Onde está a verdade? Me guia, me dirige, me orienta, porque você foi ungida para um tempo como esse.
Aleluias. Amém, minhas queridas?